Página 101 do Aprender Sempre, volume 2, ok? Volume do prisma reto. Então, vamos lá. Temos um prisma reto aqui, ó, um prisma, tá? De base triangular. Por quê? Tem um triângulo na base, ok? Então, vamos lá. A quantidade de vértices, arestas e faces. Então, o vértice é essa linha aqui, ó. É essa linha, tá? Temos aqui quem? As arestas. O vértice são os pontinhos, as quininhas, tudo bem? As quinas. Isso são os vértices, tá? Então, temos agora aqui, ó, as faces. As faces correspondem a essa parte aqui, essa porção. Tudo bem? Face é isso daqui, ó. Beleza? Então, vamos lá, a pergunta. A quantidade de vértices. Vamos contar os vértices. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, vértice. Vértice eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Arestas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Será que é? Ó, tenho 3 aqui e 3 nas laterais aqui também. Então, são 9. Faces. 1, 2, 3, 4 e 5 a de trás. Então, temos 6 vértices, 9 arestas e 5 faces. O nome dos polígonos das faces. Então, aqui eu tenho um retângulo. Ó. Vamos observar aqui. Ó. Aqui forma um retângulo. Ó. Tem um retângulo aqui. Ok? Um retângulo. Então, é formado por 1, 2, 3 retângulos. E a base é formada por triângulos. Tem um triângulo aqui e outro aqui. Então, vamos lá. 3 triângulos, 3 retângulos, né? E 2 triângulos equiláteros. Uma fórmula para calcular a área da base, neste caso do triângulo equilátero. Então, a fórmula para calcular é L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Essa é a fórmula, beleza? Uma fórmula para calcular a área da face, neste caso o retângulo. Base vezes altura. Simples, base vezes altura. Uma fórmula para calcular a área total do prisma. Então, eu calculo a área da base e eu tenho 2 triângulos iguais, multiplico por 2, tá? E a área para mim calcular a área total lateral. Então, eu descubro a área de uma lateral e multiplico por 3, porque eu tenho 3 laterais. Tudo bem? Tá aqui a fórmula, ó. Deixa eu marcar aqui. Tá aqui, ó. Multiplico por 2 e depois a área da base multiplico por 3, ok? O significado de área e volume. Área seria todo esse espaço aqui da superfície. Por exemplo, se eu precisasse encapar, sabe papel de presente? Se eu precisasse encapar, é quantos metros quadrados de papel eu precisaria para encapar. E volume é a capacidade, quanto cabe dentro do prisma. Por exemplo, se eu tivesse um prisma aí para mim guardar água, tá? Quanto de água caberia? A capacidade, quanto cabe dentro. Isso é volume. Temos aqui agora o volume de um prisma reto, de base, olha lá, a base é quadrada, tudo bem? Então, a quantidade de vértices, mesma coisa, vértices são as quininhas, arestas são as linhas que ligam um vértice ao outro, e faces são a superfície aqui, ó. Tá? Essas são as faces, beleza? Então, vamos lá. Vértice tem 8, 12 arestas e 6 faces, beleza? Nome dos polígonos das faces. Então, eu tenho 4 retângulos e 2 quadrados. Uma fórmula para calcular a área da base. Lado vezes lado. Neste caso do quadrado. Lado vezes lado. L ao quadrado. Uma fórmula para calcular a área da face. Neste caso do retângulo. Base vezes altura. Uma fórmula para calcular a área total do prisma. A área total. Então, 2 vezes a área da base, porque eu tenho 2 iguais, né? 2 iguais. E 4 da lateral. Tudo bem? Uma fórmula para calcular o volume de um prisma reto de base quadrada. Então, a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura. Você encontra o volume. Atividade 3. Então, temos aqui dados do prisma reto, base quadrangular. Calcule a área da base, a área lateral desse prisma e também o volume. Então,
Então tá. Primeiro, área da base. Área da base, se a base é um quadrado, é 4 vezes 4. 4 ao quadrado, que dá 16 centímetros quadrados. Essa é a área da base. Tá aqui, ó. Área lateral. Então, eu quero saber a área lateral. Aqui, ó. Área lateral. A área lateral seria 4 vezes 10, porque a base é 4 e a altura é 10. A área total lateral é de 160, porque eu tenho 4 lados, então 4 vezes 40, 160. Se eu fosse saber a área total desse prisma, quanto de papel eu precisaria para encapar esse prisma, seria a área da base. Como eu tenho a base, as duas... Opa! Aqui. Temos a área da base. Então, a área da base compreende o quê? A parte de cima e a parte de baixo. Eu tenho duas iguais. Então, é 2 vezes 16, 32. A área lateral, eu tenho 4 lados. Então, 4 vezes 40. Somos 2, a área total, 192. Volume é a área da base. Quanto que é a área da base? 16 vezes a altura. A altura é 10. 16 vezes 10, 160 centímetros cúbicos. Beleza? Vamos para o próximo. Agora temos aqui um prisma de base triangular. Bom, triangular porque eu tenho três aqui, né? Forma um triângulo. Eu tenho 3 arestas aqui, tá? Então, formando um triângulo. Então, vamos lá. Área da base. L ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Então, como o lado aqui é 5, então 5 ao quadrado, 25, raiz de 3, 1,73, aproximadamente aí, 43,30 dividido por 4, chego a esse valor, a área da base. Área lateral, tá? Então, o lateral vale 50, por quê? Se aqui vale 5 e aqui vale 10, forma um retângulo aqui, concordam comigo? Ó, é um retângulo. Então, base vezes altura, 5 vezes 10, 50. Como eu tenho 3 lados, 3 vezes 50, a área lateral desse prisma é 150. Área total lateral de todo o prisma. Quanto de papel precisaria para encapar? Então, 2. Por que 2? Eu tenho a parte de cima e a parte de baixo. 2 vezes 10,82, 21,64. E como ele forma, são 3 lados aí, então é 3 vezes 50, que a gente já fez a continha aqui em cima. 150, que eu chego à área total de 171,64. Agora vem o volume. O volume é bem simples. A área da base vezes a altura. A área da base quanto é? 10,82 vezes 10, que é a altura. Então, chegamos a 108 centímetros cúbicos. Então, volume, 108,2 centímetros cúbicos. É a capacidade desse prisma. Beleza? Vamos entender aqui melhor aqui um exercício aqui numa prática. Um restaurante oferece suco para seus clientes em copos com formato de prisma. Copo chique esse, hein? Cuja base de é quadrado e a área de 0,25 decímetros quadrados. Sabendo que o decímetros cúbicos é igual a 1 litro, se a altura de cada copo é de 1,2. Então, ele deu a altura do copo, tá? Ele deu a base, a área da base, de 0,25 e a altura do copo, que é 1,2. Então, só multiplicar 0,25 vezes 1,2, que dá 0,3 decímetros cúbicos. Agora, ele quer saber 1,8 a jarra, capacidade. Capacidade, quantidade de líquido dentro da jarra. Então, é só pegar 1,8 e dividir por 0,3, que eu chego ao resultado de 6 copos. Tchau, tchau, pessoal. Só isso.